Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vocês estão no Todos em Um. Eu me chamo Rodrigo Corrêa e é um prazer ter vocês aqui. Bom, o assunto de hoje é um pouco polêmico, mas eu vou colocar algumas personalidades comentando um assunto e aí a gente vai discutindo no decorrer. Eu vou começar agora com o Catra. Vou encher a tela aqui para que vocês consigam ver com mais qualidade, mas dá uma olhadinha. Vamos lá. Lá vai. Brasil nada dá certo, só urna eletrônica, que coisa. Eu não acredito na urna eletrônica. O voto tinha que ser declarado. Tem que votar ali, se ele é plebiscito. Ah, desarme-se, olha só que burrice. Cidadão, entregue suas armas. Todo mundo, aí fizeram uma campanha, porque a mídia é um problema. Tem que desarmar o cidadão. Tudo bem, desarmar o cidadão, só o bandido ficou armado. É verdade. Só o bandido ficou armado. Então o que você pensa de um governo que deixa as armas na mão dos bandidos e desarma o cidadão? E Bom, esse é o primeiro vídeo. Cara, o Catra tá falando o óbvio. O óbvio. Para quem tem um pouquinho de senso, né? O Catra tá falando o óbvio. Mas eu quero complementar essa fala do Catra com alguns outros vídeos. Dá uma olhada nessa outra aqui, vamos colocar aqui. Essa entrevista aqui do Riquião. Eu vou colocar para vocês aqui, vou encher a tela. Vou voltar do início e vou deixar na íntegra para Pouca vocês. gente sabe que o primeiro projeto de voto impresso foi meu no meu primeiro mandato no Senado. E ele foi aprovado no Senado, mesmo do Brizola. O velho Brizola participou junto comigo. Ele foi aprovado no Senado e foi aprovado na Câmara, com o apoio de todos os partidos com assento no Congresso Nacional. Você procura no Google, você vai ver o placar, todos os partidos apoiando. O voto impresso era. Prestem atenção no que ele vai explicar e olha como é feito, ele dá uma explicação aí de como é possível fazer uma fraude. Mas presta atenção nos envolvidos, que eu acho que é mais importante. Uma viabilidade do resultado eleitoral ser auditado. Hoje a auditagem é impossível, Kifuri. Por que é impossível? Eu não vou dizer a você que existe a possibilidade de fraudar uma eleição de um vereador, de um deputadozinho estadual, de um governador de um estado brasileiro. Mas quando tiver em jogo a dominação do Brasil pelos interesses geopolíticos dos países, eles fazem qualquer coisa. O processo de informação das urnas, que não estão ligadas na internet, é feito de cima para baixo por 7 ou 8 técnicos do TSE, assessorados pelo Exército Brasileiro. Então, uma eleição majoritária pode sim ser fraudada. Eu não estou dizendo a você nem que foi fraudada, porque existem outras técnicas de guerra híbrida, que é a desinformação, os fake news, que funcionaram pesadamente nessa eleição do Bolsonaro. Mas pode. E quem invade um país, os Estados Unidos invadiu 55 países para tomar conta da energia e dos ministérios estratégicos. Não vai ter muita dificuldade em dominar 5 ou 7 técnicos em informática e, através de militares entreguistas, colocar um grupo para adulterar as informações das urnas. Então, existe sim a possibilidade. Eu estabeleci no meu projeto que as urnas teriam uma impressorazinha que iria imprimir o voto visível para o eleitor, mas intocável, dentro de um escrínio de vidro ou de acrílico. E, conferido pelo eleitor, ele cairia dentro de uma urna indevassável. Então, o que é que isso oferecia? O meu projeto dizia 3% das urnas de cada sessão, 1.100 urnas, 3 delas seriam contadas fisicamente depois, para ver se o resultado da contabilidade eletrônica batia com a realidade dos selinhos com o voto físico. Assim, a gente estaria fazendo uma consistência das urnas. Isso evitaria qualquer possibilidade de fraude de cima para baixo. Eu discordo pontualmente aqui com ele, que no caso aqui ele fala sobre utilizar 3% apenas. Cara, não muda nada em termos de valores. Se você parar para pensar no custo para um país, você fazer que seja feita uma auditagem, né, uma audição de 100% das urnas. 100%. Esse negócio de 3% deixa a margem para o cara falar assim, 3% a gente consegue substituir alguns porcentos aí de papéis. Se o cara fala assim, se eu substituir 1% desses três aí que ele está falando, eu consigo mudar o resultado de um, de um pleito. Então, não, eu discordo dele nesse sentido, que se é para fazer uma auditagem, faça 100%. Inclusive, eu diria que teria que ser assim. Feita a eleição, você faz o como é feito hoje, fala assim, ó, previamente está eleito tal candidato. Mas essa eleição só será confirmada após a contagem dos votos físicos, que são os votos impressos no papéis.
E aí você confirma, se for necessário, 10 dias depois o resultado, e fala assim, ó, está confirmado o resultado, porque bateu o voto impresso nas urnas com o resultado revelado pela urna eletrônica. Aí você confirma. Caso o voto em papel se dê diferente da urna, vale do papel. O papel tem que se sobrepor à urna. É assim que eu penso. Mas vamos ver aqui. Porque se a gente verificasse que 3% não estavam dando certo, a gente ia fazer uma investigação mais profunda. Então, era esse o problema, era uma evolução da urna. Agora, os adoradores da urna eletrônica de hoje, eles são, para mim, figuras estranhas. O Barroso se transformou em técnico de informática. Não é, Juca, uma questão política, ideológica, filosófica. É uma questão de natureza técnica. Pouca gente sabe. Bom, aí ele diz o seguinte ali, né? Que se os 3% indicasse uma falha, ia para uma investigação. Olhem como são feitas investigações no Brasil hoje. É só prestar atenção, não ia dar certo. Porque você, detectou uma falha. Vamos dar um exemplo. Detectamos erros no dia 8 de janeiro. Já foi, tá claro que tem erro ali. Erro de conduta, erro de um monte de coisa, de protocolo. Tá tudo errado no dia 8. Quem está julgando está querendo esconder. E quem está querendo esconder o fato movimenta toda a máquina para que você não consiga investigar. E aí eu falo assim, aí que fica a falha no projeto dele. Se você tem 100%, contou, entrega o número 100%. Outra coisa que tem que ser feita é descentralizar. Por que a contagem é feita toda em Brasília? Não, tem que ser como era antigamente. Você ter várias, cada cidade faz a sua contagem e manda para eles o número, apenas a informação de qual foi o resultado. Por exemplo, cidade de São Paulo, tal eleitor ganhou. Manda essa informação para lá. Ó. Nós temos os números aqui, manda o relatório. Ó. A contagem foi feita aqui em São Paulo. Você entende? Descentralizar a contagem. Não pode contar num único lugar. Porque ali fica fácil. Qualquer resultado que sair de lá, você vai ter que comprar a ideia. Entendem? Então, é muito complexo. É um assunto que não pode ficar falando muito. A gente sabe disso, porque é o jeito que está o nosso Brasil. Mas o que eu não entendo, eu já conversei com algumas pessoas da esquerda e amigos meus. Eu converso com eles e falo para eles, cara, eu não entendo como que uma melhoria num sistema de voto pode ser um problema. Essa seja a solução, né? Mas vamos lá. Vou agora vou colocar um outro vídeo para vocês que eu acho que vocês vão entender onde a gente vai chegar aqui, tá? Vamos lá. Lembrando que tá esse aqui, quem postou foi o Bruno Hangler. Então a edição é dele, mas faz sentido, dá uma olhada. Bolsonaro não tem nenhuma chance de votar presidente da República. Agora vai depender da nossa capacidade de construir a narrativa correta do que ele representou para o Brasil. Quando se quer dar um golpe, se constrói uma narrativa. Primeiro, para construir na mente das pessoas a ideia de que a mentira é verdade e a mentira se tornando verdade. Então você pode aplicar o golpe que você quiser, você pode até fazer guerra se você quiser. Vocês entenderam, né? É uma metodologia comunista. Não só comunista, mas de outros meios aí que utilizam essa metodologia. Você conta, você vai preparando através de mídias, as grandes empresas de comunicação ajudam nisso, vão preparando. O cara é um genocida. Você guarda aquilo na cabeça, as pessoas que não estão por dentro do jogo compram a ideia que o cara é um genocida e vai indo. Aí o cara vai falar assim, não, mas ele é um genocida, porque ele, na pandemia, ele era contra a vacina. Que é outra coisa. Falaram que ele era contra a vacina. Bolsonaro nunca foi contra a vacina. Bolsonaro sempre foi a favor do direito de escolha, se a pessoa quer ou não se vacinar. Tanto é que ele comprou as vacinas foram compradas para toda a população brasileira, sem exceção. Ele só brigava pelo não obrigatoriedade do uso da vacina. Se as pessoas tinham o direito de escolher se ela queria ou não ser vacinada. Esse é um ponto, mas tudo bem. Não é o assunto aqui, mas vamos lá. Mas vocês entenderam? É uma técnica. O Lula sabe disso. Primeiro, você usa todo o meio de comunicação para implantar uma história que não é verdadeira
E aquilo ali fica maçante em todos os meios de comunicação parceiro, os meios de comunicações parceiros. Ficam repetindo a mesma história, repetindo, repetindo, repetindo. E aí depois você imputa uma mentira que os caras vão juntar, a população vai começar a acreditar que aquilo é de fato verdade e condenam a pessoa por aquilo. Mas eu acho que o negócio está um pouco além disso, né? Nós estamos com problema em sistema judiciário, problema no Congresso com os senadores, temos deputados que não entendem que isso é muito grave, é muito mais grave do que eles possam imaginar, em que o país dele está correndo risco. Hoje eles estão deixando que esse sistema avance, mas amanhã pode não haver tempo de reverter isso. E aí você vê o Riquião falando, o Riquião fala que técnicos das Forças Armadas sabem o caminho ali. E aí eu lhe pergunto, se técnicos das Forças Armadas sabem o caminho, os caras vão deixar um outro país mandar no seu próprio país. Isso é um risco para eles. Entende? É um risco para eles. E agora o Lula fala uma coisa aqui importante, que ele fala assim, que o Bolsonaro nunca mais voltará ao poder. Eu tenho que concordar com o Lula. Infelizmente eu tenho que concordar com o Lula. Se a gente não conseguir mudar essa caixinha mágica, onde você aperta um númerozinho e decreta um vencedor do outro lado, se a gente não mexer nessa caixinha mágica, vocês entenderam a caixinha mágica? Nunca mais Bolsonaro voltará ao poder. Eu tô falando do Bolsonaro, mas não é só o Bolsonaro. Eu vou tentar desenhar aqui para quem não entendeu. É assim, ó. Eleição passada, já conversando com pessoas da esquerda, o argumento é esse. Mas, cara, todos os caras que eles apoiaram ganharam. Como que você vai falar que a urna não funciona? A explicação é muito simples. Programação só para um candidato. Só para um candidato. Todos os participantes ali do Bolsonaro ganhou. Agora, na próxima eleição, você vai ver de prefeitura, vocês vão entender. Os candidatos do Bolsonaro já não vão ganhar. O Bolsonaro vai tentar ser um cabo eleitoral de luxo, vai colocar 1000 prefeituras aí junto com o PL, só que ele não vai conseguir colocar só as 1000, vai colocar 100, 50. Aí a mídia vai começar a falar, Bolsonaro perdeu força, Bolsonaro perdeu força. Aí na próxima eleição, vão considerar que o Bolsonaro não concorra, que é o mais óbvio nesse momento, porque ele está inelegível, né? Na próxima eleição para presidente, Bolsonaro vai tentar se eleger e perde. O que vai acontecer? A mídia vai falar, o Bolsonaro perdeu porque ele perdeu força. E nenhum dos candidatos que estão aí, os deputados, também não vão se eleger. Fala assim, tá vendo como o bolsonarismo perdeu força? Pronto. A mentira está contada. Aquela maioria, não vou falar maioria porque não é maioria, uma quantidade considerável do povo que não tem acesso à informação, vão comprar essa ideia e vão acreditar de que os conservadores perderam força. Vocês entendem? É uma construção de narrativa sendo feita a longo prazo para colher em 2030, 2027, 2026, né, a próxima eleição. É isso. É o que o Lula falou. Eles já estão construindo a narrativa do que está por vir. E aí agora eu vou fazer a minha previsão. Lula será impeachmentado em breve, porque eles não precisam mais do Lula para nada. O acordo já foi alcançado. O que foi acordado já foi alcançado, que é a inegibilidade de Bolsonaro. Só que o povo tá pistola. A questão é, será que eles vão conseguir virar a cabeça do povo? Eu acho que não. Mas o problema é que está numa escalada de poder onde você não pode falar mais nada, que aí você não vai poder falar nada de ninguém para ninguém. E a verdade deles vão prevalecer. E quando não há o outro lado, só existe uma verdade e um povo alienado. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês.
curta, compartilhe, se inscreva no canal, isso é muito importante pra gente, pois o canal é novo, e deixe um comentário, tá bom? Eu quero saber a opinião de vocês. Um abraço, tchau, tchau!